Pois é, em destaque essa resistência de Jair Bolsonaro em indicar uma possível candidatura, um sucessor que poderia representá-lo e também o seu grupo político, caso ele seja impedido de disputar a eleição presidencial. Mota, esse compasso de espera para Jair Bolsonaro tomar uma decisão não atrapalha a arquitetura das candidaturas dos conservadores e também os planos dos muitos grupos que veem, talvez, em alguns governadores como figuras importantes para disputarem a presidência caso Jair Bolsonaro seja impedido pela Justiça Eleitoral? Não, Candidato, eu acho que o que atrapalha é essa perseguição da qual Jair Bolsonaro e vários outros políticos da direita estão sendo alvo. Acho que isso é que atrapalha, né? O que atrapalha o Brasil, o que atrapalha a vida de todo mundo é a insegurança jurídica. O que atrapalha são esses políticos que vira e mexe, voltam ao assunto de regulamentação das redes, de controle do que a gente pode ou não pode dizer. É isso que atrapalha. As pessoas precisam entender a pressão a qual Jair Bolsonaro está submetido. Essa pressão já tem anos. Ele é alvo de todo tipo de perseguição. Ele e vários dos políticos e das pessoas mais próximas a ele. Apesar disso, a situação no Brasil é tão ruim que mesmo com tudo isso contra, no ano que vem, parece ponto pacífico de que a esquerda vai para as eleições com uma situação muito frágil. Eu não sei como é possível se fazer qualquer leitura diferente disso. O Tarcísio de Freitas, para mim, na minha interpretação, pelo que eu vi e ouvi nos últimos anos, não preciso mais nenhuma evidência de que Tarcísio de Freitas é plenamente capaz e tem o aval de Jair Bolsonaro para se candidatar à presidência da República. O que o Jair Bolsonaro não fez ainda é dizer: eu não vou me candidatar, eu desisto. Muita gente está querendo que ele diga isso. Eu desisto, eu não aguento mais, eu vou desistir de tudo e vou passar o resto da minha vida pescando. Ele não vai dizer isso, é óbvio. Ele está no seu direito, ele está lutando para manter o seu direito político e expressando o seu desejo de ser candidato. Agora, eu não tenho nenhuma dúvida que ele não podendo ser candidato, o nome que faz mais sentido neste momento é o de Tarcísio de Freitas. E não faz mais sentido por uma graça que veio sem nenhum merecimento. Isso é resultado do desempenho, da carreira, da trajetória de Tarcísio de Freitas. É graças a essa trajetória que ele agora pode escolher. Ele pode resolver concorrer a mais um mandato no governo de São Paulo. É um mandato que é praticamente garantido. E aí a gente precisa perguntar: o que acontece se Tarcísio de Freitas, cansado dessa fofocada toda, cansado dessa turma de invejosos, desse ecossistema menor, parasitário da política, ele já está de saco cheio disso tudo. Ele vai, então, concorrer a mais um mandato de governador de São Paulo. O que acontece, então, se nessa hipótese Jair Bolsonaro não puder ser candidato à presidência da República? É lógico, a direita tem outros excelentes nomes, mas no contexto atual, enfrentando todas as adversidades, será que existe algum outro nome que tenha o potencial que Tarcísio de Freitas tem? Isso não é uma pergunta sem consequência. Essa pergunta tem algumas respostas possíveis, mas me parece que o cenário eleitoral fica muito mais difícil, porque, como parece que nós todos concordamos aqui, Tarcísio de Freitas é um nome que tem trânsito em diferentes esferas, até em esferas que são incompatíveis. Eu acho que o que a gente está vendo hoje no cenário
é um excesso de intérpretes. Muita gente querendo fazer o papel de tradutor de vontades, de atitudes, e muitos desses intérpretes não têm qualquer noção do que estão dizendo. Eu acho que não é o Republicanos, não é o Partido Republicanos que está forçando barra, apesar de não ter nada demais nisso. O que vocês querem de um partido político? A existência de um partido político depende da eleição dos seus políticos. E nenhuma eleição é mais importante do que a eleição para presidente da República. Nada mais natural que o partido de Tarcísio fique interessado e faça o possível para que Tarcísio seja candidato. Mas o que eu acho que está acontecendo não é isso. O que eu acho que está acontecendo é a continuação de um processo natural que começou quando Jair Bolsonaro trouxe Tarcísio para a vida política, colocando no seu ministério, depois pedindo que ele concorresse ao governo de São Paulo. Eu vou lembrar mais uma vez, a direita tem excelentes nomes, mas, meus amigos, o Brasil tem um grande número de cargos importantes que precisam ser preenchidos. Às vezes, esses intérpretes de políticos ficam obcecados com o cargo de presidente da República como se fosse o único cargo que importa. Basta a gente fazer uma rápida reflexão que a gente vai ver que há muitos outros cargos que hoje são tão importantes quanto o cargo de presidência da República. E eu acho que uma eventual presidência Tarcísio de Freitas, imagine Tarcísio de Freitas concorrendo, na eventualidade de ele concorrer e se eleger presidente, ele vai precisar montar um ministério espetacular, ele vai precisar nomear muita gente para cargos não eletivos, que são fundamentais para que o Brasil retorne para o seu rumo. E eu aposto que Tarcísio provavelmente já está trabalhando nisso. O resto é pura fofoca e falta do que fazer. Pois é, muitos interpretam da seguinte maneira: se Tarcísio não sai para a presidência e tenta a reeleição, aqueles governadores que também almejam disputar, talvez defendam suas candidaturas e até disputem o primeiro turno, e aí, caso alguns cheguem no segundo turno, aí sim haveria uma coalizão. Caso Tarcísio saia para a presidência, esses governadores tentariam disputar o Senado. Enfim, são as várias leituras que existem. Agora, Mota e Beraldo falaram sobre a figura de Michele Bolsonaro. Queria te ouvir também, Acácio, ainda que ela seja uma pessoa e uma figura que demonstra que terá vida longa na política, a maneira como ela se coloca, há dúvida sobre o preparo dela para uma disputa em 2026. E quando eu falo preparo, eu acho que é preciso considerar a experiência na administração pública, mas também resiliência, né? Aquela casca necessária para disputar uma eleição à presidência da República. E aí a gente chega nessa discussão, a demora de Bolsonaro sobre uma sucessão, porque muitos entendem que talvez ele, nessa demora, lá na frente, ele possa escolher a esposa, o que desorganizaria os demais partidos a correrem atrás de um nome, fechar as alianças e por aí vai. Caso Jair Bolsonaro indique a esposa e haja a concordância de Valdemar Costa Neto, não faria do PL talvez um partido que percorreria uma carreira solo, assim, chapa pura, sem muitos apoios, PL sem ninguém para apoiar? Eu acho que a vontade principal do Bolsonaro, não necessariamente aquela que ele vai colocar em prática, é exatamente essa. Como foi feito por Lula em 2018, eu acho que comparativamente vale. Ele inscreve uma chapa com ele na cabeça, a partir do momento em que há o indeferimento, ele substitui o seu lugar, o seu cargo por Michele Bolsonaro. Mas isso vai ocasionar alguns problemas. Primeiro, isso vai atrapalhar eventuais apoios, porque nós sabemos que os partidos do Centrão, principalmente, não vão se sujeitar a viver uma aventura, por razões óbvias. Não vão se sujeitar a serem apoio de algo que seja incerto. Em segundo lugar, isso acaba queimando outras candidaturas, como é o caso da candidatura do Tarcísio,
Nós já vimos, inclusive, Ciro Nogueira, presidente do PP, um dos grandes apoiadores, foi ministro de Bolsonaro, dizendo que ele precisaria, até pelo menos o final deste ano, até pelo menos o final de 2025, indicar qual é a sua vontade e se ele terá ou não terá um candidato a ser apoiado, exatamente para que Tarcísio possa se posicionar como candidato à reeleição e Ronaldo Caiado, Zema, Ratinho Júnior, todos estes outros também possam achar um caminho, que seja a junção entre as suas candidaturas, que sejam candidaturas ao Senado, que sejam candidaturas individuais e uma eventual junção no segundo turno. Como tudo neste momento está vinculado a um posicionamento do Bolsonaro, por conta disso nós temos acompanhado todas essas conjecturas, todas estas fofocas, todos esses cenários sendo construídos. E é óbvio que Bolsonaro sofrerá muita pressão para tomar um posicionamento desde já. E se esse posicionamento for desde já por Michele Bolsonaro, aí sim, o canhão será apontado em direção a ela. E a partir daí nós saberemos se ela tem musculatura ou não tem musculatura para uma candidatura presidencial. Você bem disse, ela tem capacidade, ela tem inteligência, ela tem carisma. Mas uma candidatura presidencial exige outros elementos além disso, que sejam aqueles elementos relacionados à capacidade de apanhar. Porque um presidenciável, independentemente do espectro político, independentemente de estar ou não estar no segundo turno, apanha e apanha muito. E é esta capacidade que mostra quem é ou não é apto a exercer a presidência. Pois é, a gente vai seguir acompanhando esses bastidores, as articulações. Qualquer novidade a gente traz aqui e debate com os nossos comentaristas.